Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Deus está em nós, Deus está em todo lugar. O reino de Deus mora em nós, Deus está na natureza, Deus está no cosmos. Por isso que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, né? Na busca do conhecimento, você vai entendendo o que é Deus. E quem é Deus e onde Ele está? Aonde está o seu reino? Perguntaram isso a Jesus, né? E Jesus respondendo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Em outras Bíblias, a tradução está entre vós. Quer dizer, somos todos um em todos e Deus está conosco. Somos energia manifestada em um corpo físico atualmente. Quando deixamos o corpo físico, voltamos ao nosso mundo, o mundo das consciências, o mundo da energia, né? Das energias. Lembrando que hoje é dia 18 de fevereiro de 2020. Quero agradecer aos internautas pelos seus comentários, seus likes, que isso nos ajuda, né? Pelas críticas, pelas perguntas. O que não pode existir vamos dizer, não vou dizer acusações, afrontas, né? Afrontas, comentários em forma de afrontas ou comentários com ofensas, seria melhor dizer dessa forma, né? Ofendendo alguém, a gente vai tentar, se eu não excluir o comentário, e se eu ver que está dentro do padrão, eu vou responder, né? Como eu respondi aqui, o nosso amigo, eu até entendi ele. Antes de eu fazer o comentário sobre a pergunta dele, hoje eu vou estar falando sobre a pergunta, muitos internautas estão perguntando sobre o grande evento. Estão me mandando o WhatsApp perguntando sobre o grande evento, né? Vários internautas perguntando sobre o grande evento. Estão surgindo vários vídeos falando sobre o grande evento. Então eu vou falar dentro da lógica, que eu gosto da lógica, né? E aquilo que tenha sentido. Se não tiver sentido, a gente vai buscar para entender, né? Então vamos lá. Já chegaram ao planeta mais de 18 milhões e 300 mil consciências, tá? Que vieram ao plano físico, material, vivenciar experiências, tá? Na Terra. E além disso, já partiram 7 milhões 711 mil, tá? Um detalhe importante, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Eu pensei que tinha desligado o vídeo aqui. Dessas 7 milhões de gerações que partiram, elas não vão ver, elas não verão o grande evento, que é tão comentado aí o grande evento, tá? Mas antes de eu entrar no assunto do grande evento, então quer dizer, 7 milhões já partiram, não vão ver o grande evento, tá? Antes de eu entrar no comentário, eu vou passar aqui o comentário do nosso amigo Paulo Afonso, né? Que ele fez a seguinte pergunta, né? Gostaria de colocar um áudio aqui que pudesse fazer você entender o quanto você está enganado, embora no seu vídeo você fale o que as pessoas querem ouvir, e isto engana. Em que pese o que você quis, em parte tem coisas que é verdade, né, que eu digo. Tal como o plano existencial espiritual é lindo, eterno, não tem frio, não tem calor, não tem fome, não tem nada disso, né? Mas daí dizer que não vai mais encarnar, que só quer viver lá, né? Mora nisto um grande engano. Seria bom se me desse um espaço e aceitasse o áudio, pois escrever não dá, devido ao tamanho do texto. Então o que eu fiz? Né? Em resposta a ele, eu botei aqui, sou livre,
Por isso tenho livre-arbítrio, ninguém é, e nem você pode ditar minha vida. Ninguém nem você pode ditar minha vida. Só o que eu sei de acordo com a minha necessidade. O que eu quis dizer aqui? Né? Que na mente dele, na consciência dele, ele acha que as pessoas que estão aqui, por exemplo, ele falou sobre os internautas que acompanham, você que acompanha outros, que na sua consciência, você que tem um livre arbítrio e não quer mais voltar a fazer parte de um projeto, tá? Vou dar um exemplo. Morei em Del Castilho. Sou nascido e criado no bairro Del Castilho, Shopping Nova América, Rio de Janeiro. Então morei lá mais de 20 anos. Convivi, conheço as ruas de ponta a ponta lá, as ruas. IAPI, Quarto Centenário, o outro lado era apelidado como Coreia, né? Tem o Paquistão, que foi apelidado, porque na época tinha muita guerra, briga, né? Guerras, brigas entre nós, e aí o tempo foi passando, todo mundo foi crescendo, foi acabando as guerras, e aí se consolidou, mas em compensação muraram tudo, porque infelizmente a violência continua lá, então tiveram que murar tudo. Todos os conjuntos hoje são murados lá, e não era aberto, né? Então eu morei lá 20 anos, dentro do que ele falou aqui, tá? Eu ainda não entrei na parte do grande evento, não. Eu vou falar sobre o grande evento. Porque o grande evento é simples. É simples de responder sobre o grande evento. Em poucas palavras, vou responder vocês. Então, eu saí de lá. Os anos passaram e agora estou com 48 anos. E aí me surge uma oportunidade de morar lá, em Del Castilho. Mas eu não quero mais morar. Aí uns amigos meus chegam e falam, pô, vai lá, Douglas. A gente queria que você morasse lá, perto da gente, está procurando uma casa, tem um apartamento bom lá, está dentro das suas condições. Vamos supor que eu estou com as condições de comprar um apartamento lá, que hoje um apartamento lá, a faixa de 200 mil, 250, 220, por causa do shopping, linha amarela, muita coisa lá evoluiu, né? No sentido de, em comparação ao que era antigamente, que é hoje, evoluiu muita coisa e em outras piorou, né? Infelizmente. Os assaltos aumentaram, roubos, né? Essas coisas pioraram. Então vamos supor que me surgiu uma oportunidade de morar lá, mas eu não quero morar. Aí vi um montão de amigos, ontem inclusive eu estava assistindo um filme com a minha esposa, que eu estava falando para ela, tá vendo o que faz a influência? Um caso de uma menina que foi levada para uma festa e a mãe não queria que ela se envolvesse com aquelas meninas na festa. E ela não ouviu a mãe e pagou um preço caro, tá? Na festa. Mas isso é outro assunto. Então, é o livre-arbítrio, pessoal. É o livre-arbítrio. Então, a Terra é um projeto. Sabemos que a Terra é um projeto. Me foi mostrado isso no mundo espiritual. E não foi só a mim, não. Tá aí o professor Laércio, o próprio Hélio Couto, né? Homens, né? Budistas vários falam sobre isso também, monges, né? Que é o estado de aperfeiçoação para o ser, mas que só o próprio ser sabe a hora dele. Se ele não quer fazer mais parte daquele projeto, ele sente na sua necessidade. Eu não posso dizer, Paulo, para você, o seu momento é sua hora, a não ser você mesmo que sabe a sua hora, de participar ou não daquele projeto, ou de voltar ou não, mas eu sei da minha hora, e a tua própria alma, ela sente essa necessidade. Ela já fala com você, ó, não tem mais volta. É a última oportunidade, tá me entendendo? Então é a oportunidade que eu estou tendo e que vou me aperfeiçoando, né? Então eu respondi ele aqui, o Paulo, né? Falando com ele, a consciência não é um boneco de fantoche.
que tem que seguir a outros. Ela não fica seguindo a outros, tá? Ela é que sabe da sua necessidade. A reencarnação ou não depende dela própria. O universo é de todos e para todos, tá? Não sou obrigado a sair do campo para a cidade. Quer dizer, vamos supor, eu moro no campo. Aí vem os amigos meus visitar minha casa lá no campo. Eu moro lá no campo, no meio da floresta. Aí vem os amigos da cidade. E aí, aí passa uns dias lá em casa. Passou uma semana lá em casa, coisa linda e tal. E aí, quando é que tu vai lá na cidade? Qualquer dia eu visito vocês. Aí eu vou visitar eles um dia. Aí chego lá, aí me leva no shopping e tal, tudo que é lugar, né, que não tem no campo. Então presta atenção, Paulo. O que eu estou te trazendo é uma lógica. Eu estou te trazendo uma lógica, tá? Você tem que entender isso, que tenha sentido. Principalmente você, pelo que eu vi aqui, você é espírita, tá? Então, como eu não sou espírita, eu sou espírito, eu sou uma consciência, tá me entendendo? Que aqui é dado o nome como espírito. Então, o que eu quero falar para você, Paulo? Eu fui visitar os amigos na cidade, conheci vários lugares, rodei o shopping, cinema, teatro, legal, se divertimos, passeamos, comemos pipoca e tal, legal, né? E aí, na hora de se despedir, um amigo chega, Douglas, por que tu não mora aqui na cidade? Aí eu vou falar para ele assim, eu vim visitar a cidade, eu não vim morar na cidade, não me interessa morar na cidade, não tenho necessidade de morar na cidade, não tenho nada a ver com a cidade, eu tenho a ver com o campo. E a vida da consciência, que é chamada de espíritos nas instituições religiosas, Paulo, é a mesma coisa. O espírito age de acordo com a sua necessidade. Ele é livre. Tá me entendendo? Quando se fala o Pai está em todo lugar, está dentro dele, está tudo conectado, está tudo ligado. Ele age de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, eu estou aqui agora conversando com vocês. Se eu sentir a necessidade de me levantar após o vídeo, pegar um copo d'água e tomar, eu vou. Mas pode ser que a minha necessidade seja a vontade de tomar um café. Tá me entendendo? Então aqui, aí depende do grau, não só do conhecimento, mas existe um detalhe, Paulo. O despertar, por que vem para uns e para outros ainda não veio? Porque ainda não conseguiram assimilar, se conectar ao entendimento disso. Então, por exemplo, né? Não sou obrigado a sair do campo, a não ser que haja uma necessidade. Mesmo assim, vou buscar o meu caminho, o meu conforto. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que ia surgir um emprego lá na cidade. Aí eu vou trabalhar na cidade. Mas não quer dizer que eu vou viver sempre lá. A minha necessidade me levou para lá. Tá me entendendo? A consciência é a mesma coisa. É por isso que se fala nos mundos paralelos. São vários mundos ao qual a consciência se vê, né? Eu tive em tal lugar, fui numa cidade astral assim, fui numa colônia assim, né? Olha, eu estive no mundo dessa forma. Quer dizer, ela está em vários lugares, às vezes ao mesmo tempo, em diferentes tempos, em diferentes lugares, em diferentes dimensões, porque ela é livre. Livre para aprender, para conhecer, para se aperfeiçoar, para experienciar, tá me entendendo? Isso faz parte da consciência. Então eu vou para a cidade porque eu tenho necessidade de trabalhar. Por causa da minha necessidade eu vou para lá. Mas quando eu me aposentar, o que eu gosto? De cidade ou de campo? Eu volto para o campo. Quando eu me aposentar, terminou meu tempo na cidade, eu vou para o campo, para uma casa de praia. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, estava numa pousada olhando para o mar, de um amigo, né? E eu estava falando com a minha esposa, amor, você não tem ideia como eu me sinto bem aqui. Eu alugo a minha casa, por exemplo, em Campo Grande, para mim alugar uma casa de praia, uma casa de campo. Para mim não ficar em Campo Grande. Eu não gosto de cidade.
é a minha necessidade. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de rock, eu respeito aquelas pessoas que gostam de rock. Já tem pessoas que gostam de música clássica. Tem pessoas que amam orar, tem outras que oram até, mas gostam de meditar, prefere trabalhar a meditação. Os próprios budistas, eles preferem a meditação, que é um trabalho da consciência, da sua mente. Tá me entendendo? Então, eu até te entendo, porque você só está olhando no ângulo como espírita. Mas se você, por isso que é importante estudar outras religiões e procurar entender eles também, e fazer uma junção de tudo para chegar a um determinado valor que só você vai dizer. Eu não posso dizer por você. Eu não posso chegar para minha esposa e falar para ela assim, amor, depois que eu parei de comer carne, a minha saúde melhorou muito. Eu estou percebendo. Doenças que eu tinha, sintomas, um exemplo, dor de cabeça, essas coisas, dor na perna, estão sumindo. A minha psoríase está melhorando, está desaparecendo. Então comecei a perceber e observar que muita coisa melhorou na minha saúde. Mas eu não posso forçar ela, por exemplo, que está passando por um processo de doença, forçar ela a parar de comer carne, ter uma alimentação mais sadia, a fazer uma atividade. Eu não posso forçar ela. Isso depende dela. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar, poxa, o melhor caminho é esse. Sai desse caminho daí, vem para cá. Não posso. Eu vou mostrar, eu vou guiar ela a um caminho. Mas se ela continuar naquele caminho, porque ela aprendeu aquilo ali, não, é desse jeito que eu aprendi, é desse jeito que tem que ser. Existe busca para isso, conhecimento para isso. Tá me entendendo? Eu botei aqui, eu vou buscar o meu conforto, a minha paz, sou respeitado por respeitar. Porém, a decisão é minha. Desde o momento que eu faço aquilo que me mantenha livre, sem débitos, e ciente da prática do amor, sou livre, sou a consciência. Coloquei aqui para o Paulo o meu WhatsApp à disposição. Se ele quiser gravar um áudio, Paulo, se você quiser gravar um áudio, desde que não ofenda ninguém, você grava um áudio, eu coloco num vídeo, para as pessoas ouvirem, e vou te responder, e elas também vão responder. Tá me entendendo? Vamos se dizer que a gente vai criar até um debate construtivo. Tá me entendendo? O que não podemos aqui é ficar acusando ou julgando fulano de tal, vai ser condenado. Não, não existe isso. Ciclano está errado. Não, não existe isso. A gente está aqui aprendendo. Agora, tem determinadas coisas que, por exemplo, eu aprendi no primário uma matéria. No ensino fundamental, já passei do primário, aprendi outra. Nada me impede de eu voltar no primário e reaprender novamente. Tá me entendendo? Mas não posso julgar aquele que está no primário, porém, aquele que está na faculdade sabe mais do que eu, ele também não pode me julgar. Mas eu tenho mais a aprender com ele, porque eu também quero ir para a faculdade. Então, é ele que vai me dar alguns tópicos. A vida é assim. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia. Vamos lá. E cada um na sua matéria especializada. Eu me lembro quando eu estava no primário, no ensino fundamental, minhas notas sempre foram 9 e 10 em geografia. Eu era fera em geografia. E abaixo de geografia eu me dava muito bem com português e ciências. O meu fraco era matemática. Tá me entendendo? Aí eu procurava quem era bom em matemática para me ensinar, me ajudar. Me lembro que houve uma época que o professor me deu os parabéns, né? E divulgou até na turma o quanto eu tinha melhorado em matemática, porque eu tinha colado com um cara que era fera em matemática. E a vida é assim. Na espiritualidade é a mesma coisa. Tem líderes, tem guias, melhor dizendo, vamos botar líderes não, vamos botar guias, tá? Guia, pastor significa guia espiritual, tá, pessoal? E
existem outros guias também, além de pastor, tem monges, padres, etc, etc, né? Palestrantes, que a gente vai aprendendo com eles e vai avaliando, e examinando tudo que é falado, e vai conectando, ajuntando as peças do quebra-cabeça, e vai crescendo com isso, tá? Então, coloquei meu WhatsApp à disposição dele aí. Ele respondeu: só quero levar reflexões e ajudá-los a pensarem com humildade e respeito às leis que regem a existência da vida, e assim evitar que vocês venham infligir as leis divinas, levando ilusões e engano aos outros. O problema é que vocês se acham deuses, né? Que estão acima de Deus. Que este universo é o planeta, e o universo e o planeta é uma bagunça. Cada um faz o que quer. O que vocês pregam é apenas uma arrogância e um atrevimento de apenas viajantes que somos. Aí é que tá. Se somos viajantes, não existe arrogância e atrevimento que não faça parte de uma viagem. Por exemplo, a arrogância, o atrevimento, a ignorância, a inveja, tá? A inveja, o olho grande, até a maldade fazem parte da vida do viajante. O que não faz parte da vida do viajante nesse mundo aqui? Você que é internauta, me diz o que não faz parte. O que nunca aconteceu contigo. Tá me entendendo? Então vamos lá. Viajantes que estão habitando este pequeno mundo de causas e efeitos e ações e reações, em meio às dores, decepções e sofrimentos na escola da vida, como provas e expiações, méritos e desméritos. Muitos falam provas e expiações, né? Depois eu vou responder a ele. Aqui tem lei regendo este universo, tem dono, tem ordem, não é bagunça, que nem casa de João ninguém. Neste universo que a tudo determina é Deus, através de suas leis eternas e imutáveis. Ninguém neste planeta tem cacife, moral, sabedoria e virtude, tal e qual acima das leis para criar suas próprias leis e vontades. Não se enganem e não enganem as outros, pois pastores, padres, gurus, líderes da fé e da crença alheia pagam altíssimos preços por se acharem deuses, ou fazem ou terem autoridade de deuses e pregarem seus próprios achismos. Tá? Aí eu respondi a ele: e onde está Deus? Se o próprio Jesus, ele responde: o reino de Deus está dentro de vós. Primeira pergunta que eu fiz a ele, né? Que expiações são essas? Já perguntei a vários médicos sobre expiações. Qual é a sua expiação? Não sei, não lembro. Ué, como é que você está pagando algo? Aí entra a lógica. Já quebrei vários médios e não me deram respostas lógicas, com sentido, tá? Sobre essa pergunta. Como que você está pagando algo que você nem sabe? Ah, eu não posso saber porque pode me afetar. Não é desculpa. Não é desculpa. Isso não é desculpa. Eu botei aqui. Um detento, quando ele está no presídio, ele sabe por que ele está pagando. Nada lhe ocultaram e você nada lhe ocultaram. E você sabe? Por exemplo, você sabe, Paulo, se você está pagando, se está vivendo uma prova, tá? Será que a justiça terrena é mais justa em apresentar a causa do porquê o detento está preso? Quer dizer, a justiça terrena, o cara está lá preso no presídio, nos países que existem, né? Que tem muitos países que não existe presídio mais, porque conseguiram e ajudaram, como a própria Suíça, Suécia, entre outros, conseguiram a Noruega, né, regenerar os presos, mas eles sabiam por que estavam lá dentro.
a causa deles. E você sabe qual é a sua causa? Eu quero que você me dê essa resposta. Quando você me der essa resposta, com lógica e sentido, a gente pode debater sobre o assunto. Até hoje, nenhum médium me disse sobre esse assunto. Muito pelo contrário, muitos médios até mudaram seus pensamentos. O que mais tem aí são ex-espíritas, tá? Que hoje são espíritas livres. Quando eu falo ex-espíritas, que seguiam só um segmento. Começaram a avaliar isso. Tá me entendendo? Então, se liga. Eu poderia te dar vários exemplos. Eu tenho vídeos aí dando vários exemplos e ninguém me respondeu até hoje. Com lógica. Vamos lá. Quem aqui disse que somos deuses? Quem que disse que somos deuses? Né? Você falou sobre isso. Então eu vou te mostrar, dentro da Bíblia, né, o próprio Jesus falando isso. Quem aqui diz que somos deuses? Quem fala isso é a Bíblia. Salmos 82, versículo 6. Vós sois deuses, e todos vós são filhos do Altíssimo. E disse Jesus, João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Não, Jesus simplesmente... e disse Jesus, sois deuses? Quer dizer, ele afirmou e ao mesmo tempo perguntou, tá? Jesus, aí eu venho respondendo aqui, Jesus simplesmente mostrou que o mesmo direito que o Pai rege em conhecimento, nós também como filhos temos esse direito. Somos todos iguais. A vida é um jogo. É jogando que se aprende, ou melhor, desperta. E quem somos nós para julgar os mestres, líderes e etc? Todos cometemos erros. E até esses erros servem como escada para a liberdade. A cada erro, um recomeço e uma libertação. A vida é uma escola. Porém, eu dou conta de mim e tomo minhas próprias decisões. Somos a consciência. Então, meus amados, o que acontece? Né? Existem determinadas situações que nós passamos e que nós temos todo o direito, você tem todo o direito de querer saber. Vou te dar um outro exemplo. Eu vou trabalhar. Arrumei um emprego. Chega no meu emprego, eu quero saber se eu vou ganhar vale transporte, se eu tenho vale alimentação, se eu tenho ticket de refeição, se eu tenho plano de saúde. Eu quero saber o que eu tenho direito naquele emprego ou naquele trabalho. Minha escala de horário, minha escala de dia de trabalho, tá? Se eu tenho participação na empresa ou não, que tem empresa que dá participação ao funcionário. Eu tenho que ler um contrato para me saber o que eu estou passando. Nem que me tenham que me dar dias para me ler. 1 ou 2 dias para me ler o contrato todo e me dedicar só para me saber o que eu tenho ou não direito. O problema é que às vezes a gente vai assinando o contrato, quando vai ver, já está lá dentro. Já assinou o contrato. Aí quando for ver, pronto. Já era, já está. Assinou o contrato. Eu tenho meus direitos. Você tem os seus direitos. Para isso existe uma lei divina, como você falou, chamada livre-arbítrio. É o livre-arbítrio da consciência. Ela tem todo o direito de saber de tudo. Uma das maiores guerras e batalhas que houve no céu foi sobre isso. Sabia? E eu não posso discordar sobre a questão do conhecimento. Em que sentido? Se eu sou um anjo, um exemplo, vou dar um exemplo, eu sou um anjo e faço parte de um reino, ou se eu sou o guardião ou porteiro, vou botar o guardião,
Eu quero saber todos os direitos que eu tenho ali naquele reino. Todos. É um direito meu. E ninguém pode tirar isso de mim. É um direito seu. E ninguém pode tirar isso de você. É nesse sentido. Então, quando você tem o seu direito, você quer saber. Quando você quer saber, para uns incomoda. Porque aquele que regeu aquele contrato, preparou aquele contrato, às vezes ele infiltrou dentro do contrato determinadas cláusulas que vai implicar com aqueles que estão chegando para assinar o contrato, que vão ler o contrato, isso aqui eu não concordo. Vai mudar a cláusula? Não vou mudar não. Então, obrigado aí pela oportunidade, estou indo embora, vou procurar outra coisa. Então, a Terra é um projeto. Um projeto cujo qual os seres que estão aqui, tá? A maioria teve acesso para experienciar. E, ao mesmo tempo, se eles não quiserem experienciar novamente, eles têm esse direito. É a lei que rege o cosmos, o livre-arbítrio. Mas aí não vai evoluir. E se eu não quiser evoluir, cara? Por exemplo, um colega meu chegou para mim e falou assim: Douglas, tem uma casa maravilhosa no centro do Rio de Janeiro, está dentro das suas condições, tem metrô para cá, metrô para lá, tem para qualquer lugar você pode ir. Aí eu chego para ele e falo, cara, aí eu volto à história de novo. Eu não gosto de centro de movimento. Pô, Douglas, mas lá perde tudo, mas eu não gosto. Eu não quero. Mas lá vai te ajudar a evoluir mais. Cara, eu não quero evoluir lá. Se eu tiver que evoluir, vou evoluir aonde eu amo, aonde eu gosto de estar, que é no campo. Ué, pelo amor de Deus, está querendo me levar para um lado que agrada a ele, mas não agrada a mim. Então eu tenho que respeitar os seus direitos. E ele tem que respeitar os meus direitos. Amanhã terminou o meu tempo aqui, tenho me esforçado como um homem que investe na integridade, como uma consciência que investe na integridade, na moralidade, no amor, no perdão, nas visitas. Ontem mesmo eu fui visitar um doente no hospital, aproveitei, visitei os demais da enfermaria, entreguei revista motivacional para todo mundo, inclusive revista de motivacional, mensagens motivacionais para levantar as pessoas, né? Então, revista de vários líderes diferentes, trazendo mensagens motivacionais para levantar a autoestima e me agradecer e tal, foi legal, né? E ali eu visitei minha tia que está com 80 anos de idade, quebrou o pé, fui lá, minha tia se emocionou, e aí conversamos, foi maravilhosa a visita. E aí, o que acontece? Né? Eu fui lá visitar, aí ela até comentou, né, que alguns parentes não visitaram, né, que ela estava abalada com aquilo, né, que os vizinhos às vezes se demonstram mais parentes do que os próprios parentes. Ela chorou ali comigo, falei, tia, não esquenta a cabeça, vamos esquecer isso, né, vamos dar oportunidade para eles, quem sabe outros ainda venham, eu vou ver se eu ponho uma foto lá no Face, de repente, né, alguém vai ver lá, já que a senhora quer que tire foto, ela cismou que queria que eu tirasse foto e botasse na internet. Então, de repente, pessoas sentem essa necessidade de ser visitada por meu momento de doença, eu estou aqui, e minha tia visita todo mundo da família, todo mundo, minha tia visita todos, ela visita a todos, tá? E ajuda a todos. Mas agora, no momento que ela está precisando, nem todos visitaram ela, né? E todos os dias estão abertas a visita, de domingo a domingo. Não tem nem desculpa para... Não, no dia da folga pode visitar ela lá. Então, o que acontece? Eu estou fazendo a minha parte. Aí terminei meu tempo na Terra, chego lá, o Douglas, tem até uma série na Netflix que mostra isso, né? Os bens que você fez. É o teu currículo. É o teu currículo universal. Então, você plantou bem o tempo todo, você é uma árvore boa, aí chega do outro lado, né? Aí cometeu algumas falhas, alguns erros. Não, mas eu não quero experienciar mais nada na matéria, não. Vou ficar aqui no plano espiritual. Para mim, eu estou satisfeito aqui. Que eu busco paz, já encontrei a minha paz aqui. O silêncio, já encontrei o silêncio. Eu amo o silêncio, tá? E aí eu encontrei o silêncio. A paz que eu queria, reencontrei algumas consciências, alguns amigos, e vou ficar em paz.
Acabou. Estou satisfeito, é minha necessidade, é o que eu lutei, alcancei e acabou. Outros já não, já tem um outro tipo de necessidade. É ele, eu não tenho nada a ver com ele. Por isso que se fala salvação individual, prestação de conta individual, após a morte dá seu juízo individual. Tudo é individual. Tá me entendendo, pessoal? Então, o que acontece? Eu não posso dizer a você o que só você sabe, Paulo. E nem você pode dizer a mim o que só eu sei. E nem os outros o que só eles sabem. Cada um conhece a si e sabe da sua necessidade. Tá me entendendo? Então, o próprio Jesus falou isso. Quando se fala a deuses, é no sentido de estar tudo conectado. Tá me entendendo? Está tudo interligado. E na busca do conhecimento, você vai entendendo isso e vai aprendendo a lidar com todas essas situações e combatendo tudo isso. Não tem esse negócio de achismo. A expiação também eu poderia dizer que é um achismo, porque não tem nada comprovado. O que você deve? Você mesmo nem sabe o que você deve. Aí você vai falar, eu vou falar. Então quer dizer que a justiça terrena é mais justa do que a divina? É questão de consciência. Você está experienciando, você é livre. Tá me entendendo? Você não deve, no sentido tipo assim, você cometeu um erro numa existência passada, eu estou devendo. Não existe dívida diretamente. Você voltou para corrigir porque você sentiu a necessidade. Porque não tem lógica. Se você errou, você vai passar pelo umbral para pagar e vai voltar para pagar de novo. Vai pagar 2 vezes, não tem lógica isso. Pagar no umbral e depois pagar de novo aqui na Terra, não tem lógica. Então a lógica mais próxima da verdade é que você é uma consciência que vem experienciar na Terra, se sentir a necessidade. Por isso que tem uns, se vocês não sabem, existem vídeos de certos palestrantes que eles dizem que existem consciências que vêm só visitar a Terra, só vêm visitar a Terra, que são de outros mundos, e que umas vêm visitar e vão embora e não voltam mais, e outras sentem a necessidade de voltar para ajudar as demais que estão aqui, a despertar no sentido das experiências, tá me entendendo? Então, outro detalhe, não é bagunça, tá me entendendo? Porque, na verdade, está tudo, aparenta até uma bagunça, tem uma aparência de ser uma bagunça, tá? Mas está tudo se ajustando aos poucos. É que tudo é um processo, mas todo processo, se você for observar bem, é uma bagunça. Todo processo. Pô, a vida daquele cara ali é uma bagunça. Mas às vezes a gente não consegue enxergar que ele está num processo de libertação. E lá na frente ele vai estar totalmente organizado, livre da bagunça e liberto. Então tudo é um processo. Mas esse processo tem a bagunça. Por exemplo, cheguei numa casa toda bagunçada. Aí venho morar, poxa, ali está o interruptor, mas não deveria estar ali. O outro interruptor está logo do lado. Opa, tem que tampar aquele buraco ali, né? Então, no processo que eu for observando, tem que botar laje. Tem forro, mas eu tenho que botar laje, porque quando chove, por exemplo, aqui em casa, quando chove, chuva de vento, às vezes tem partezinha aqui que passa pela telha e entra no forro. Então, tem que botar laje. Então, é um processo, porque para mim botar a laje, né, como um trabalhador que procura ser honesto todo dia, junto com a esposa, tem que ajuntar dinheiro para no dia e na hora certa nós eliminarmos aquela necessidade que tanto tínhamos de colocar laje e acabou, não tem mais necessidade de botar laje porque já botou a laje. Mas até então é uma bagunça, porque chove, molha, cai aqui dentro, chuva de vento. Faz parte do processo. E agora, respondendo, os internautas têm perguntado sobre a questão do... tem se falado muito sobre sobre o ciclo da Terra, sobre as placas tectônicas, né? Sobre a transição que o planeta está passando,
a transformação do planeta, que é o chamado de o novo evento. Aí fala-se nos 3 dias de escuridão, que inclusive a Bíblia fala e tudo. Pessoal, nada disso você tem que ficar abalado. Porque tem muitas consciências que um dia estiveram conosco, hoje, acabei de falar, mais de 7 milhões de consciências partiram da Terra. E muitas ouviram isso, você não tem que estar preocupado com isso. Tsunami, terremoto, eu já falei em vários vídeos isso. Aqui é uma passagem, pessoal. Então você tem que olhar a vida como uma vida simples que você tem que viver, estudar, pesquisar, se aperfeiçoar, melhorar no dia por dia, né, em todos os sentidos e ângulos, e continuar vivendo. Não ficar na tensão de que vai acontecer isso. Tsunami, antigamente, eu tive com um senhor de idade que ele estava falando para mim, Douglas, tem 2 dias atrás, ele estava falando, Douglas, tudo sempre foi a mesma coisa, só muda os personagens e os tempos. Eu me esqueci o nome desse senhor. Eu parei para conversar com ele, de vez em quando eu encontro ele lá no meu trabalho. Então, às vezes, ele passa lá na portaria e para conversar comigo. Aí ele estava falando, Douglas, será que as pessoas não enxergaram? A gente conversa muito sobre esses assuntos. Elas não entenderam que aqui é uma passagem? Que nós não somos daqui? E que a gente acaba passando aqui, aprendendo, observando, vendo o que é a matéria, mas nós somos seres multidimensionais. Ele falando comigo. Falou, Douglas, eu parei de estudar sobre esses assuntos. Há muito tempo que eu já entendi tudo. Isso aqui é uma passagem, Douglas. Só muda os personagens. E esses personagens que mudam, muitos deles somos nós novamente. Ou não, são outros de outros lugares. Mas nada muda. Você liga a televisão, a reportagem, morte aqui, morte ali, tsunami, maremoto, coronavírus, isso e aquilo. Aí muda o nome, coronavírus, lá atrás era AIDS, era tuberculose, aí não tinha cura, aí achou a cura, era AIDS, não tinha coquetel, achou o coquetel, agora dizem que achou a cura, e era câncer, isso. Quer dizer, está sempre mudando, e muda os personagens, chega o João, que às vezes esse João foi o que foi a Maria no passado, há 200, 300 anos atrás. Se liga, então esse senhor, inclusive, ele já foi de várias religiões. Então ele observando a vida, ele falou, Douglas, eu faço a minha parte, dia por dia. Justamente o que eu estava falando, eu planto bem, eu procuro ajudar o próximo, cuido da minha família. Aí ele até falou, vai lá tomar um café comigo, Douglas. E amanhã de manhã eu vou lá tomar um café com ele quando eu sair do meu trabalho. Meu plantão é 7 horas, ele pediu para mim, assim que sair do seu plantão, passa lá em casa. Vai tomar um café lá, conversar lá sobre esses assuntos. Eu gosto de conversar sobre essas coisas, né? Então ele falou, Douglas, eu não assisto mais televisão quase, reportagem nem uma vez ou outra só para me estar informado dentro do assunto. Douglas, isso aqui é uma passagem. As pessoas ficam preocupadas, está acontecendo isso, e o grande evento, e o ciclo, e a transição, e a data limite. Pessoal, isso tudo é individual, se liga, acorda, desperta, tem que viver a vida. Continua vivendo a vida, faz o seu esporte, tá me entendendo? Se desprenda, se liberte das religiões, e, em um modo geral, filosofia, seja livre. Seja livre. O que tem de gente me mandando mensagem, o senhor não sabe como me sinto com fardo leve, feliz em saber que eu estou livre. Hoje eu estou só estudando, buscando conhecimento, aprendendo, vivendo a minha vida, sendo mais feliz. Vocês não têm ideia a quantidade de pessoas. Eu estou cheio de comentários. É que o meu tempo está pequeno, eu estou escrevendo outro livro, né? Eu tenho que viver a minha vida, a minha rotina. Amanhã eu vou estar com um pastor evangélico que ele quer conhecer ele quer conhecer uma filosofia. Eu vou estar levando ele. Ele é atuante, pastor atuante. Então nós combinamos, eu vou levar ele para assistir uma reunião de uma filosofia. Eu até falei para ele, o senhor não precisa ir lá, eles têm livros. Não, mas eu quero ir lá conhecer, igual o senhor fez, para conhecer, poder expandir a consciência, entender as coisas. Aí eu vou estar levando ele amanhã, né? Na parte da noite, a gente vai conhecer e tal. Então, o que ele vai conhecer, né? Porque eu já conheço. Eu só não frequento mais nada hoje, não frequento mais nada. Eu só estudo, eu sou livre.
Inclusive me chamaram agora de novo para um grupo espiritualista livres, tem mais de 200 e poucos membros, né, para participar. São vários ex-palestrantes, só que hoje são livres, né, não fazem mais parte de filosofias que fizeram parte há um tempo atrás, são livres. Homens que já leram mais de 1000 livros, têm um conhecimento vasto em várias áreas. Então, pessoal, é a liberdade que a consciência busca, e saiba que a consciência tem os seus direitos e tem que buscar. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Não fica preocupado com isso. Vai aprendendo, vai buscando dia após dia, e quando for pular de lá, você tem um turbilhão de perguntas para fazer. Tá bom? E faça mesmo. Já viu biblioteca? Se for o caso, entre na biblioteca. É uma forma de dizer, tá? Entre na biblioteca, porque eu acredito, na verdade, que quando você deixa a matéria, automaticamente, pum, já cai toda a ficha de todo o conhecimento que te faltava. Eu acredito dessa forma. Tá me entendendo? Porque quando você está no mundo espiritual, a conversa é por telepatia com outras consciências, né? E tudo fica mais fácil, e é questão de milésimos de segundos, vamos colocar assim, de você conseguir conectar tudo ao mesmo tempo. Tá me entendendo? E entender todo o processo da sua passagem aqui. Tá bom, pessoal? Invista na paz, no amor, na moralidade, na humildade, na simplicidade, no conhecimento, tá bom? Na luz, na paz, dia após dia. Um forte abraço, graça e paz, muita luz, shalom, namastê. Fui!